E olha, o número de violência contra idosos aumentou durante essa pandemia em comparação com o mesmo período do ano passado. Só para que vocês tenham uma ideia, 56 denúncias já chegaram ao Disque Denúncia. Maria Maciel tem essas informações. Acompanhe. Entre os meses de março e junho, período da pandemia do novo coronavírus, a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas recebeu 56 denúncias de violência contra pessoas idosas. E esse número tem aumentado. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Major Irã Rego. Major, de que forma vocês têm recebido essas denúncias? Esse número tem aumentado? Esse número tem aumentado graças ao Disque Denúncia 181. As pessoas têm acreditado mais na denúncia, uma vez que ela é totalmente anônima, e as pessoas têm realizado a denúncia. Nesse período de pandemia, em que as pessoas estão no isolamento social, a gente percebeu que o número de violência em relação à pessoa idosa aumentou. Então, em decorrência disso, as denúncias também acompanharam esse aumento da violência. E as principais vítimas são as mulheres? Isso, um percentual muito significante das vítimas é de mulheres, Então, cerca de 50 e poucas denúncias são contra mulheres idosas e o restante do público masculino. No caso, teve um aumento então de 13%, considerando aí o mesmo período do ano passado. Isso, houve um aumento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado, e pelo motivo que a gente falou e também pelo aumento cada vez maior, ainda bem, das pessoas ligando para o Disque Denúncia, que é o 181, que as pessoas podem ligar e não precisam se identificar. Isso tem ajudado a elucidação dos casos de violência. Agora, quais são esses tipos de violência mais comum? Tem acontecido principalmente dentro de casa, com os próprios familiares? Na maioria das vezes é dentro da própria casa do idoso ou de seus familiares. Em geral, acontece a questão da negligência, quando o parente negligencia tanto a questão dos cuidados de higiene pessoal, como a questão da alimentação e do próprio acompanhamento do idoso. E também a questão da violência patrimonial, aquela violência em que essa mesma pessoa, na maioria das vezes os próprios filhos, seguram o cartão do idoso, cartão bancário do idoso, e fazem uso desse cartão para qualquer outro tipo de uso, menos com o próprio idoso. No caso desses casos, a gente tem até um exemplo de um caso que foi registrado no mês de junho. Um senhor de 78 anos foi resgatado no bairro do Benedito Bentes. Isso é um caso que a TV Passara acompanhou, inclusive, e ele foi resgatado juntamente com a base comunitária lá do 5º Batalhão, sendo que, infelizmente, ele já estava com algumas partes do corpo necrosadas e ele não resistiu, inclusive. Ele veio a falecer naquela mesma semana. Daí a gente coloca como referência o apoio que as bases comunitárias têm dado a essa ação. O secretário Lima Júnior tem incentivado essa questão da prevenção, porque não se faz segurança pública sem a devida prevenção e sem o apoio do cidadão. Segurança pública é dever e responsabilidade de todos. Então as bases comunitárias têm realmente dado esse apoio, acompanhando muitas vezes o CREAS nessas ações, fazendo as visitas comunitárias, onde a gente detecta realmente essa violência contra a pessoa idosa. Muito obrigada, Major, pelas informações. Então, o número para a denúncia é o 181. Então, se você tiver conhecimento ou mesmo presenciar um caso de violência contra a pessoa idosa, pode ligar para o Disque Denúncia 181. Não precisa se identificar, mas aí estará ajudando a polícia a identificar esses agressores. Do Centro, Maria Maciel.